versículo 31. Vamos lá? Diz assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada aos homens. Eu quero só pegar esse texto, porque aqui tem um contexto muito grande e nós vamos entrar nele na aplicação. Mas eu quero entender esse texto de uma maneira extracontextual. Depois a gente volta para o contexto. Quando a gente vê esse texto aqui, a gente entende que não existe condição de pecado que não seja perdoado. A Bíblia vai dizer que só uma condição condena o homem, que é blasfemar contra o Espírito Santo. Tirando essa condição, todas as demais condições de erro são perdoadas. Isso é importante a gente ter consciência. Por quê? Porque a gente acaba criando uma ideia de que as pessoas elas são ruins e tão ruins ao ponto de não terem misericórdia de Deus, de não merecerem uma misericórdia de Deus. E aí a gente acaba separando, né? Em vez de a gente agregar, a gente segrega. Aí a gente acaba separando. Olha, isso aqui não serve. Aquele ali serve. Esse não é de Deus. Aquele ali é de Deus. E aí a gente acaba cometendo um grande erro e um grande pecado em afastar pessoas, né? Você vai ver que o apóstolo Paulo, quando Deus manda o profeta lá na casa dele, o apóstolo Paulo não era flor que se cheire, né? Você vendo a história do apóstolo Paulo na Bíblia, nós vamos ver que o apóstolo Paulo era um causador de problemas e, além de causar problemas, ele perseguia a igreja. Ele mesmo diz isso: eu não tenho orgulho dessa vida que tinha, mas tenho que lembrar que eu fui perseguidor, blasfemo. E aí ele começa a falar da vida que ele tinha antes de se converter, ao ponto dele falar assim: eu estava em ignorância. Isso é importante a gente frisar para que a gente possa parar de classificar pessoas. Todas as pessoas, independente da sua índole, elas, se não blasfemarem contra o Espírito Santo, né, que é o pecado que a Bíblia vai dizer que é condenável, todos os demais pecados são perdoados. Então a gente vai enxergando isso, a gente passa a entender o quanto é leve a vida cristã, tá? E o quanto a gente consegue alcançar misericórdia em Deus. Então vamos lá. Quando eu entendo que o pecado ele deve ser confessado e deixado, e aí eu alcanço misericórdia, porque não existe perdão sem arrependimento, não existe perdão sem arrependimento. Eu vou entender que Deus ele é o autor da misericórdia, que no original é misericárdio, né? Misericárdio, as cordas do coração, a miséria, né? A miséria do homem é alcançada pelas cordas do coração de Deus. Isso é misericórdia. E nesse sentido, Deus ele se torna misericordioso para conosco. Nós é que temos sérios problemas em lidar com a misericórdia. Nós queremos misericórdia, mas não sabemos usar da mesma misericórdia. Esse é o lado egocêntrico do homem que quer tirar vantagem de tudo. Isso é importante por quê? Porque a gente vai entender que com o tempo o homem criou uma hierarquia de pecado. Então, colocou-se como pecados capitais ou pecados a serem condenados. E até mesmo nessa hierarquia se coloca uma condição que também acaba segregando. Então, por consequência, as pessoas colocam assim, ó, mentir
é isso aqui. Adulterar é isso aqui. Enganar é isso aqui. Roubar é isso aqui. Então, esse é um grande problema quando a gente vai estudar a condição do homem e o que é o pecado, porque se você entender o que é o pecado nada mais é que uma ação contrária à vontade de Deus, uma ação contrária à direção de Deus já posta, já determinada para a vida do homem. Então, toda vez que o homem quebra essa regra, ele está cometendo um pecado. Olhando para isso, nós criamos uma hierarquia que a Bíblia não cria. Isso é importante deixar claro. A Bíblia não cria hierarquia de pecado. Se você pegar os textos seguindo aí, Gálatas 5, 1 Coríntios 6:10, Apocalipse 22, você vai ver que a Bíblia vai colocar na mesma condição de todos os demais grandes erros, pequenos erros. A Bíblia vai chamar, vai dizer que a mentira, ela provém do diabo, e que o diabo é o pai da mentira. Nós vamos enxergar isso na Bíblia. Então, sim, quando a gente olha para isso, o que nós fizemos com essa condição? Criamos uma hierarquia que a Bíblia não cria. E essa hierarquia, nós acabamos também nos colocando como melhores. É por essa hierarquia que a gente se sente melhor do que as outras. A gente olha para o outro e diz assim, você viu lá? Fulano fez tal coisa, fulano foi pego roubando, foi preso, você viu? Ai, que vergonha. E a gente se coloca como melhor. Esse é o problema. Por quê? Porque eu só cometo uma mentirinha, mas ele rouba, ele engana, ele assassina. Quem não mente? Olha as desculpas que nós temos para justificar os nossos erros e nos colocarmos como melhores. Eu não faço o que ele fez, mas comete pecado do mesmo jeito. A Bíblia vai falar que a nossa natureza é pecaminosa e que ela deve ser superada pela glorificação dos corpos. Isso vai acontecer quando Cristo voltar para buscar a igreja. Paulo chega a discorrer sobre isso em Tessalonicenses. Ele diz, olha, será como um piscar de olhos. Nós seremos transfigurados em um corpo de anjo, como se fosse um corpo de anjo. Isso é a transfiguração, é quando este corpo ele vai ser superado para poder entrar no céu. Por quê? Porque este corpo, ele é um corpo contaminado com o pecado original. Então, ainda que eu aceite a Cristo, ainda que eu viva uma vida cristã, essa natureza está em mim. E Paulo vai dizendo que eu tenho que aprender através da minha relação com Deus a dominar essa natureza caída. Por isso que ele vai catar em Gálatas 5 lá e vai descrever o fruto do Espírito. Paulo vai falar sobre mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade, gozo, paz. Paulo vai descrever uma atribuição do Espírito Santo em desenvolver no homem um equilíbrio sobre a natureza caída. O fruto do Espírito é diferente do dom. O dom é uma ferramenta que você recebe da parte de Deus para executar a obra de Deus. O fruto do Espírito é um desenvolvimento é uma transformação do homem para relações sociais. Então, quando a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito, a Bíblia está falando, olha, existe um equilíbrio nessa natureza caída que deve ser alcançado através do fruto do Espírito. E se você pegar Gálatas 5 vai te ensinar quais são as obras do Espírito, como adquirir o fruto do Espírito, como se relacionar com Deus ao ponto desse Espírito se tornar um Espírito manso, né? O meu Espírito. E tá lá. Isso é importante a gente entender, porque a gente cria uma hierarquia e a gente acaba condenando pessoas e achando que nós somos os mais justos possíveis, achando que nós somos as pessoas mais santas, entre aspas, no sentido de pureza, tá? Porque santidade não é pureza. Santidade na Bíblia, no original, é separado.
Se você ler o livro de Romanos, você vai entender por que Deus separou os escolhidos, aqueles que buscam a Ele. Está lá, né? Por que nós somos separados? Essa ideia de santidade e pureza, ela não tem nem etimologia, ela não tem um significado etimológico, não tem raiz, não tem radical de pureza, não tem, tá? Na palavra santidade. É outra atribuição de dogma que vai dizer, olha, santidade é isso, e não é. É importante que a gente se apegue ao que a Bíblia diz, ao que o texto diz, tá? E não aquilo que as interpretações humanas vão criando. É importante isso. É a Bíblia que define a igreja, não é a igreja que define a Bíblia. A Bíblia, ela que traz as instruções para a igreja. Então, olhando para isso, se nós criarmos uma hierarquia, nós, ao olharmos para nós, para a trave que está no nosso olho, nós vamos enxergar cisco. Por quê? Porque eu criei uma hierarquia. Eu olho para o outro e eu digo assim, nossa, aquele pecado é pior que o meu. E aí você considera o seu pecado um cisco e considera o pecado do outro uma trave. Isso é um problema. Porque a Bíblia sempre pede para você se colocar na sua posição. Se colocar no seu lugar. A Bíblia diz assim, de uma forma bem direta, a Bíblia diz assim, se enxerga, se coloca no seu lugar, veja quem você é. Jesus fazia isso, né? Quando vinham os acusadores, Jesus devolvia e dizia, você já se percebeu quem você é? Você percebeu o como você também é problemático? Você percebeu como você também espinha? Falando de uma maneira bem clara, Jesus fazia isso. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem são vocês para condenar essa mulher? Vocês também são a mesma, vocês são farinha do mesmo saco, né? Nós somos isso. E nós temos esse farisaísmo que surge em nós por tentarmos separar condição de pecado, tá? Isso tem que ser quebrado. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, João vai dizer assim, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecarem, saibam que vocês têm um advogado que é fiel e justo. E aí ele vai dizer, este advogado é Jesus Cristo. O advogado, ele não acusa. O advogado, ele defende. João vai dizer, olha, vocês têm um advogado. Nesse momento, Cristo é o nosso advogado. Cristo é o nosso intercessor. Se você pegar Romanos 8, você vai ver que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você vai ver que Cristo está à direita de Deus e intercede por nós. Cristo é esse intercessor que está entre Deus e os homens. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, lá 1 Timóteo, olha, não se pode pôr outro mediador entre Deus e os homens. Não existe ninguém que tenha essa capacidade. Só Cristo tem essa capacidade de fazer essa mediação, essa ligação entre o homem e Deus. Isso é importante frisar. E aí João vai dizer, ele é um advogado. Então, quando eu enxergo Deus como meu advogado, eu paro de criar aquelas concepções de um Deus irado, no sentido de que, tá vendo? Deus está bravo. Ele está te defendendo. É essa condição que eu quero mostrar para você. Tem muita gente que tem medo de Deus. E se nós olharmos na Bíblia, a Bíblia diz que ele é o nosso advogado em período de graça, que é essa aliança que Deus estabeleceu com o homem. Ele morreu por nós na cruz, éramos para nós morrermos pelos nossos pecados, mas ele morreu pelos nossos pecados. Para você entender isso, você tem que entender um pouquinho sobre a conduta de sacrifício do Velho Testamento. Então, isso é graça, favor imerecido. Eu não merecia, mas ele morreu por mim. Essa conduta dele para conosco faz com que a gente encontre paz de espírito e uma aliança com Deus. Por isso que é ele que justifica, é ele que santifica no sentido de separar, é ele que perdoa pecados.
É o seu sangue que tem essa capacidade de perdoar pecados. Então João vai dizer, ele é o nosso advogado. Quando eu olho para isso, se ele é o meu advogado, o advogado ele deve ter uma condição para a defesa. E aí nós vamos enxergar na Bíblia que não existe perdão sem arrependimento. Para que Deus possa se tornar o seu próprio advogado, a Bíblia diz que você tem que se sentir envergonhado do erro que comete. Ele é o nosso advogado. Mas como ele me defende? A Bíblia diz, através do pedido de perdão. Mas existe uma condição anterior ao perdão. É isso que a gente precisa também ressaltar. Por quê? Porque o arrependimento ele vai trazer uma ampliação, né, da consciência. Eu vou sentir vergonha do que eu fiz de errado. A partir daí eu abandono o ato. Aí a Bíblia diz que eu alcanço o perdão de Deus. Mas existe uma condição muito diferente do perdão, que é o remorso. Então, perdoar ou se arrepender leva ao abandono. O remorso leva à repetição. Eu choro, eu me entristeço, eu tenho consciência do erro, mas eu torno a repetir. Então, perdão é uma coisa, arrependimento é uma coisa, remorso é outro. É através do remorso que eu desenvolvo em mim a estrutura de iniquidade. O que é iniquidade? É aquele pecado que eu vou mantendo relações com ele ao ponto dele se tornar íntimo, ao ponto dele se tornar próximo de mim e não me incomoda. Ele já não me constrange, eu já não tenho nem vergonha. Pelo contrário, eu não tenho mais aquilo como um pecado. Isso é iniquidade. E a Bíblia vai dizer lá em Mateus 7, 21 e 22, a Bíblia vai dizer, muitos naqueles dias me dirão, Senhor, Senhor, né? E aí a Bíblia vai dizer, nem todos que falarem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. E aí a Bíblia vai começar a descrever pessoas que são participantes deste reino e que continuaram a viver a vida que queriam. Está lá, Mateus 7, capítulo 21 a 23. Chega no versículo 23, existe um alerta para os praticantes da iniquidade. O texto vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é uma elevação do erro. É isso que tem que ficar muito, muito claro. Por quê? Porque o erro, ele é natural da conduta humana. A expressão do erro deve ser diminuída pelo contato com o evangelho. Então, aquele que mente tem que diminuir a expressão da mentira. Aquele que rouba tem que diminuir a expressão do roubo. E assim vai. Isso é o novo nascimento. É uma nova criatura sendo formada. As expressões de pecados, elas vão diminuindo na vida cristã. Tá? E isso é importante notar. Se não tem mudança de vida, não tem novo nascimento. Essas são as evidências de que nós nascemos de novo. Qual? Quando eu falho, eu sinto vergonha. Porque agora eu tenho consciência de que realmente isso está desagradando a Deus. Olhando para isso, você vai ver que Deus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é uma elevação do pecado. Quando eu cometo um erro que desagrada a Deus, se eu tenho consciência disso, eu passo a ter vergonha. E ao ter vergonha, eu passo a clamar por perdão. E ao ter perdão, tem abandono de ação. Então existe uma restauração, existe uma transformação, tá? Então Deus não tem problema com o pecado. Eu vou deixar isso bem claro nessa live hoje à noite. Deus não tem problema com o pecado. O problema que Deus tinha com o pecado, ele resolveu na cruz do Calvário. Ele resolveu enviando seu único filho para morrer por nós.
Deus tem problema com pecadores que não se arrependem. Esse é o problema de Deus hoje. Deus não tem problema com pecado. Só que a igreja passa a ter problema com pecado. A igreja não está preparada para receber pessoas socialmente, entre aspas, mal faladas. Será que nós estamos preparados? Isso é importante a gente ressaltar. Tá? Porque a igreja é o último refúgio dos pecadores. A igreja é um lugar de pecador, tá? Essa ideia de que a igreja é uma reunião de gente pura, não, pelo contrário. É uma reunião de pecadores que se arrependeram. Então, você vai ter mudança de vida lá dentro de uma igreja? Vai ter. Você vai ter um comportamento melhor do que o social, aparentemente? É para ter. É para ter. Tá? Porque o evangelho que está sendo pregado tem que gerar isso. Então, o que acontece? As pessoas elas criam uma fantasia achando que igreja é um lugar de perfeição. Pelo contrário, você tem uma reunião de pecadores que diminuíram a sua expressão de pecado. Diminuíram a sua expressão de pecado. Mas ainda espinham. Isso a gente tem que ter consciência, tá? Porque as pessoas acham que igreja é um lugar de perfeição. E aí, quando elas se frustram, a frase mais notória é essa: igreja é coisa de homem. É lógico que é coisa de homem. Deus deixou para que o homem pudesse praticar os primeiros ensaios dentro da igreja. Como que eu vou amar meu inimigo se eu não consigo amar o meu irmão que me feriu e congrega comigo? O primeiro ensaio é a igreja. Como que eu vou amar aqueles que me perseguem fora da igreja se eu não consigo amar quem está do meu lado? Então a igreja é o primeiro ensaio para uma mudança de comportamento. Deus não tem problema com o pecado. Deus tem problema com pecadores que não se arrependem. Igreja é coisa de homem? É coisa de homem mesmo. É coisa que é uma necessidade humana de estar em congregação. Se você pegar Hebreus 10, você vai ver que o escritor de Hebreus vai dizer, olha, alertai-vos, porque é costume de alguns deixar de congregar. Admoestai-vos no amor, lembrando eles que aquele dia se aproxima. A vida cristã não é assim, ó, eu aceito o Cristo e vivo o evangelho na minha casa. O evangelho, ele deve ser vivido na sua casa, no seu emprego, no seu serviço, na faculdade, em tudo que é lugar. Esse é o evangelho que foi formado em nós. Quando eu digo que deve, é porque realmente deveria ser assim. Você não deveria ter uma personalidade na sua casa, outra no seu emprego e outra fora, né, em algum outro ambiente. Você tem que ser o mesmo, tem que ter coerência. Isso é importante. Você vai cometer erro em casa? Vai. Você vai cometer erro no seu emprego? Vai. Não é isso que te define. Os erros não definem um cristão. Pelo contrário, os erros amadurecem um cristão. E a gente passa a olhar o erro como algo a ser rejeitado e jogado de lado. Pelo contrário, quando a gente entende o que é o erro, a gente vai entender que o apelido carinhoso para erro é experiência. A gente tem essa rejeição pelo erro, mas a gente quer abraçar a ideia de experiência. Não, nós precisamos de um pastor com muita experiência. O que você está dizendo? Nós precisamos de um pastor que erre muito, ou que já errou muito, ao ponto de aprender com seus erros. Eu preciso de um psicólogo com experiência. O que você está dizendo? Alguém que já errou muito e que agora está acertando. Então, vida cristã é uma vida de erros, mas são erros que devem ser levados a Cristo. Isso é experiência. Então, a palavra experiência é o nome carinhoso que a gente dá para sucessivos erros.
e acertos, mas muito mais erros. Muito mais erros. Nem todo mundo aprende com o erro do outro, então tem que errar. Por isso que eu sempre afirmei para todo mundo que entra na igreja, espiritualidade é um gráfico para baixo também. As pessoas acham que espiritualidade é um gráfico só para cima, que tudo tem que dar certo, que não vai errar, que deve ter uma vida de oração exemplar, e não. É uma oscilação. Vida espiritual é isso aqui. Ora você está bem, ora você está triste, tá? A sua espiritualidade é mantida na fé em Cristo, mas é uma oscilação. Ora você desliza, está lá embaixo. Isso também é espiritualidade. Estar embaixo também é espiritualidade. Só que a gente não tolera quem está embaixo, porque a gente acha que nós estamos em cima e aí nós estamos melhores. Esse é o grande erro lá do rapaz que subiu para orar e batia no peito e dizia assim: Senhor, eu não sou que nem esse publicano aqui não. Eu não tenho a vida que nem esse cara leva a vida não. Pelo contrário, eu oro, eu tenho uma vida com o Senhor, eu dou dízimo. E o publicano, a Bíblia diz que nem queria levantar o olho, nem queria levantar o rosto para o céu e dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim, eu nem sou digno de olhar, nem dirigir os meus olhos aos céus. A Bíblia diz que o publicano desceu justificado e o pecador não, o fariseu não, que aparentemente carregava uma imagem de estar certo. Isso é importante. Então, a primeira lição nessa noite é essa. Até quando essa condição de perdão vale para a vida cristã? Até quando esse perdão de Deus me alcança? Se nós olharmos para a Bíblia, esse perdão de Deus, ele nos alcança até o último momento do fôlego de vida. Tá? A Bíblia não fala de uma relação com Deus após a morte. A Bíblia é clara. A Bíblia vai dizer que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso juízo. Ele vai descansar. Existem correntes teológicas que vão dizer o que é esse repousar do homem. Uns vão dizer que o homem dorme, que a morte é um sono. É aquele sono tão gostoso que você deita na cama e dorme, tá? A Bíblia vai dizer que a morte é como um sono e que nós vamos acordar no dia do julgamento. Outros vão dizer que nós temos consciência após a morte. E os dois, olhando para os textos bíblicos do Novo Testamento, os dois têm amparo para justificar a mesma coisa. É um antinômio, né? Nós temos posicionamentos diferentes, mas com amparos em textos bíblicos dentro da hermenêutica que dá essa justificação. Sim, dá para se ver desse jeito também. Então, olhando para isso, até quando eu tenho o perdão de Deus? Até o último fôlego de vida, até o último momento que você tem para expressar esse arrependimento. Nós vamos ver o ladrão na cruz. Jesus é crucificado com dois malfeitores, a Bíblia vai dizer. Um está tremendamente arrependido. E ele está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Quando Jesus olhou para o coração daquele homem, porque é o Deus que vê, tá? Não é o Deus que ouve. Eu já ensinei isso a vocês. Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai que vê o que está em secreto. Ó, atitude, coerência entre a palavra e a ação. Não é o Deus que ouve, tá? Nós ouvimos, somos enganados por palavras. Deus não é enganado por palavra. Então, olhando para o coração daquele homem, Deus encontrou arrependimento. E naquele último momento, Jesus disse: eu, porém, vos digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, né? Tem uma vírgula aí, eu não queria nem falar sobre isso, porque se a gente tira a vírgula, vai fugir o contexto. Mas sim, esse rapaz, ele alcançou misericórdia no último momento. Quando você pega a parábola do rico e do Lázaro, que tenta explicar um pouquinho sobre o pano de fundo, é uma parábola? É, mas você vai ver que
a ação do homem em vida define o seu pós-morte. É engraçado que a igreja ela vai criar uma explicação para isso com o tempo, para tentar dar mais uma oportunidade ao homem. Então nós temos a famosa doutrina do purgatório, que se você foi muito mal aqui, você vai purgar até elevar o teu espírito. Mas isso não está na Bíblia, tá? Essa doutrina é uma doutrina que foi criada por uma suposta revelação de Santa Catarina. Ela teve uma suposta revelação de que as almas estavam sendo purgadas. A gente não tem acesso ao reino espiritual que acontece para lá. A gente tem os textos que afirmam que não é assim. Na época do Papa Bento XVI, ele negou. O Papa Bento XVI, eu não sei se você percebeu a trajetória dele com a igreja. O Papa Bento XVI, ele começou a ir contra alguns ensinamentos. Me parece que correram com ele, tá? É o que parece. Você vai ver que ele é sucedido, porque ele supostamente está mal, ele vai ficar lá e tem que ser trocado. O Bento XVI, ele disse assim, o purgatório não existe. Esse negócio de purgatório, ele diz assim, o purgatório é uma condição interna do homem. É o fogo que queima pela vergonha e o arrependimento. É o homem, o purgatório é essa condição que o homem tem de responder a si mesmo e dizer assim, miserável homem que sou. Isso é o purgatório que está dentro do homem. Não existe um purgatório externo. Ele disse isso para quase 10 mil pessoas. Então, é uma doutrina da igreja, né, da igreja católica, entretanto, dos nossos irmãos católicos, entretanto, não tem amparo bíblico. Então, o que a gente se refere? Sempre ao amparo bíblico, com todo respeito às diretrizes das igrejas, tá? Então, quando a gente olha para isso, até quando essa condição de perdão vale, biblicamente falando? Até o teu último fôlego de vida. Então, tem gente que diz assim, então se eu estiver agonizando e me arrepender, pode ter salvação? Pode. É o que a gente enxerga na Bíblia. Mas eu te pergunto, será que você vai agonizar? Vai ter essa oportunidade? Não sei. Como é que vai estar seu estado de consciência? A gente não sabe como que é estar em coma. A gente não tem essas relações, tá? Segundo, o que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? Isso é importante. Quando eu peguei o texto de Mateus 12, que diz, todos os pecados serão perdoados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse é um texto que demonstra a misericórdia de Deus de uma maneira bem ampla. Por quê? Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso com aquilo que o homem faz com a palavra dele. Tá? Se você pegar a doutrina judaica, ela tem várias facções e ramificações, ao ponto de criar questões culturais sobre a doutrina. Então, há uma doutrina que é uma questão cultural, na verdade é uma interpretação, que diz que só o Messias tem a capacidade de expulsar um demônio surdo e mudo. Tá? Só o Messias tem essa capacidade. E é justamente o que está acontecendo no texto. Jesus, ele entra na cultura judaica para mostrar que ele é o Messias. Ele nem precisava. O texto já dizia quem ele era. Tá? É esse caso, como o caso do cego de João 9, o cego de nascença. Há um escândalo porque Jesus curou um cego de nascença. Por que há um escândalo? Porque só o Messias curaria um cego de nascença. Os israelitas entendiam que nascer cego era uma condição de pecado dos pais. Logo, era uma maldição vinda de Deus. Só o Messias poderia anular uma maldição vinda de Deus.
E aí há um escândalo enorme em João 9, há uma discussão, um capítulo inteiro para falar de um cego que Jesus curou. Jesus também entrou nessa interpretação totalmente farisaica e deles, para mostrar que ele era o Messias. Olha a misericórdia de Deus que vai se estendendo para aqueles que estão lá e ainda querem enxergar, né? Muitos enxergaram. A hierarquia da igreja não enxergou, mas o povo enxergou. Ele fez isso por amor às almas que estavam ali e queriam se dobrar a ele. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É negar Jesus como Messias. É isso que o texto está dizendo. Eles estão dizendo assim, esse cara aí, ele expulsa demônio em nome de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Ele expulsa do demônio por demônio. Ele é aliado ao demônio e ele manda os demônios embora. Por que que eles estavam falando isso? Porque se eles aceitam que Jesus não é o aliado do demônio, eles têm que aceitar que Jesus é o Messias. Eles jamais iriam fazer isso. Então, atribuir Jesus, a obra redentora de Cristo, a obra messiânica de Jesus, atribuir ela ou negar ela, isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele é um pecado que não tem perdão, porque no momento em que a pessoa ela nega em si a redenção, ela nega em si a obra que Cristo fez na cruz, ela nega em si o arrependimento, né? Não tem outro caminho para se chegar a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, por intermédio de mim. Não tem como. Então, se eu nego Jesus como Filho de Deus, enviado, Messias, autor da salvação, como que eu vou alcançar a salvação? Então, isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. É atribuir a obra messiânica de Jesus a um espírito evoluído. É atribuir a obra redentora de Jesus a uma ação de um profeta, uma diminuição da pessoa de Cristo, uma diminuição da redenção. Isso é importante. E é o que eles fizeram, né? Eles negaram a Cristo e eles, nesse momento, estavam, pelo texto, blasfemando. 3. Quais consequências o pecado pode gerar? Você já leu Lucas 11, 24? Lucas 11, 24 vai falar sobre o templo humano como morada de Deus e habitação do mal. O texto vai dizer, ou você se torna morada de Deus, ou você se torna habitação do mal. Lucas 11 é isso. Lucas 11 vai dizer que por um tempo você pode até estar limpinho, mas haverá um momento em que você vai se tornar algo. Leia o texto. O texto vai dizer assim, olha, quando um espírito mau sai de uma pessoa, ele sai, ele vai para lugares áridos. Quando ele volta, encontrando essa casa vazia, ele traz consigo 7 piores do que ele. E o estado da pessoa piora. Então, todo mundo que não serve a Deus tem demônio? Não. Não. Esse mal que muitas pessoas cometem está baseado na índole do ser humano, que é caída. Mas sim, eu posso ser uma morada de Deus e também posso ser uma habitação do mal. Ainda que não seja uma morada de espíritos malignos, como o texto diz, eu ainda tenho uma essência caída. Então, o mal não é um produto do diabo. O mal é o produto de uma corrupção geral. Então, eu também faço mal, assim como o diabo também faz mal. Então, se eu não mediar essa natureza caída, como os antigos, né? Se você pegar a escola tradicional, a escola pedagógica tradicional, eles diziam que o homem, através do estudo sistematizado, ele conseguia superar essa natureza caída. Por quê? Porque aí ele seria cheio de uma moralidade. Só que essa moralidade ela é terrena.
E Paulo, quando escreve sobre a moralidade terrena em 1 Coríntios 1, ele vai dizer, olha, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Ele vai fazer uma leitura bíblica extremamente moral, do que é certo, do que é errado, das suas experiências, mas isso deve ser superado. Mas sim, essa moralidade terrena, uma vez alinhada, ela traz um certo equilíbrio para o homem, um certo equilíbrio, que deve ser preenchido pelo Espírito Santo e trazer aí o fruto do Espírito. Tá? Eu digo isso porque quantas pessoas que você conhece que não servem a Deus e têm um caráter excelente, são pessoas de bem, são pessoas que a gente olha e diz assim, nossa, você é cristão? Ele fala, não, eu tenho vergonha da cara. Aí é que dói, né? Porque a gente vê que isso deveria ocorrer no nosso meio. No nosso meio. E a gente tem acesso a uma potencialidade do Espírito para nos tornarmos melhores mais rápidos. E muitas pessoas não querem esse acesso. O texto vai dizer quais consequências o pecado gera. Uma é essa. Se você olhar para o Gadareno não se tornou Gadareno do nada, foram as escolhas dele que o fizeram. E João 5 vai dizer para um paralítico de Betesda, ó, vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Então, tem coisas que acontecem na nossa vida por causa do pecado. A gente pode dizer o que é? Não posso generalizar, mas eu posso dizer sim, que uma condição de pecado traz algumas consequências. 4, para encerrar. Como então que eu posso mudar tudo isso? Ouvindo essa palavra, entendendo ela. Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Tomai de mim o meu jugo, né? O meu fardo que é leve, é suave. Jesus está dizendo assim, olha, existe um alívio de alma, e depois uma salvação de espírito. Alma e espírito está dividido aqui, tá? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você vai ver que esse alívio é de alma. A alma é a psique, sede das emoções. Existe um equilíbrio que o Espírito Santo traz ao homem através da relação. É um equilíbrio na alma e uma salvação de espírito. Como que eu posso mudar a minha vida? Entregando sua vida a Jesus. Entregando a sua vida aos caminhos. Você vai ver que o evangelho ele é muito bom, tá? Desde que você viva ele longe dos dogmas. Os dogmas matam. Isso é um problema. Mas se você souber levar o evangelho, entender o que é o evangelho, entender como lidar com a espiritualidade, encontrar uma igreja séria que pregue a palavra, você vai ver que o evangelho é uma delícia, é um estilo de vida. É maravilhoso. Tá? Você vai ver que o evangelho prega o bem a todo momento. O evangelho, hein? O evangelho prega o bem, o evangelho prega o amor, o evangelho é o melhor estilo de vida que tem, né? Ele te ensina, ele te ensina a se livrar de algumas angústias, ele propõe o perdão, o amor aos inimigos. O evangelho, não algumas expressões de evangelho. Expressões de evangelho são interpretações de homens. Eu te aconselho a seguir o evangelho. Conheça a Cristo, tenha a sua vida com Cristo, sua vida de oração. Procure uma igreja séria, que tenha o evangelho como centro. Não está interessada no seu dinheiro, mas uma igreja que sim, precisa do dinheiro para se manter. Ela não está interessada no dinheiro, mas precisa do dinheiro. E aí você vai entendendo nessa relação a responsabilidade que você também tem de contribuir para que essa igreja fique aberta. Mas não é uma igreja que fica te atraindo, dizendo, olha, vem que você vai ter o que você precisa, Jesus vai te dar mansão, vai te dar carro, né? Nada disso. Isso não é evangelho. Seus problemas acabaram, venha para Jesus que seus problemas acabaram. Mentira. Mentira. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ter bom ânimo é a maneira de interpretar as dores. Mas aflições vão ter. Então, essas expressões são danosas, mas o evangelho é o melhor estilo de vida que tem.